paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para concluir o nosso estudo desta semana sobre batalha espiritual e que tem como tema e título o inimigo, a batalha e os vencedores. Espero que este estudo abençoe você, né? E que nós possamos crescer mais diante do Senhor após isso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por nos abençoar com esse estudo, com tantos os outros, e pedir, Senhor, que o Senhor possa usar, Senhor, a palavra do Senhor, esta meditação, para nos abençoar e fazer com que cresçamos espiritualmente, que saibamos, Senhor, viver neste mundo de acordo com a vontade do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Então, o inimigo, a batalha e os vencedores. Nós, segunda-feira, meditando sobre esse tema, nós chegamos até aqui e nós vimos esse versículo de Efésios 6, em que há uma exortação do apóstolo Paulo, ou do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, quando ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós vimos então que o diabo arma armadilhas para o povo de Deus, E a orientação do Espírito Santo é que nós nos revistamos de toda a armadura que o Senhor nos fornece. Por que isso? Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta não são contra pessoas, não são contra opiniões contrárias, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. A nossa luta é contra esses personagens aí, contra os demônios que infestam este mundo. E não foi à toa que Jesus disse que o mundo jaz no maligno, essa atmosfera maligna que envolve o nosso planeta. E novamente nós fomos informados de uma guerra, que não é carnal, e de armas, e que não são armas carnais. Se a guerra não é carnal, isso significa que é uma guerra espiritual, ou seja, é a guerra citada por Paulo em Efésios capítulo 6. Ali, nós lemos sobre a armadura que Deus nos deu para usar e permanecermos firmes contra as ciladas do diabo. Aqui, em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5, nós aprendemos que as armas que Deus nos deu para essa guerra espiritual não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas, para anular sofismas e toda altivez que se exalte contra o conhecimento de Deus, trazendo cada pensamento cativo à obediência de Cristo. Sofismas, meus irmãos, são engano, são argumentos que podem parecer corretos, que são muito difíceis de você perceber onde está o erro, mas são argumentos errados para que eu possa impor a vocês, por exemplo, o meu pensamento, o meu jeito de ver, independente da palavra de Deus. É quando eu faço a palavra de Deus concordar com o meu pensamento e não o contrário. Isso são sofismas. Portanto, de uma forma ou de outra, a conclusão das passagens que nós vimos é que há uma luta que não é carnal, mas espiritual. Esse é um fato que não pode ser alterado. Existe uma luta, existe uma batalha espiritual. E é verdade que Deus tem declarado
e em sua palavra para nosso benefício. Ou lutamos a luta ou não, o fato é que há uma luta. O fato de que não há uma luta não é alterado. Quer nós creiamos ou não, existe uma luta. E a única coisa que depende de nós é o resultado da luta. Nós podemos ignorá-la e não vestir a armadura de Deus. E nesse caso, seremos devorados pelo inimigo, como disse o apóstolo Pedro na sua epístola, na sua primeira epístola, capítulo 5. Ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, aqui, se você não sabia, nós temos um adversário que é o diabo. Anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, ou nos vestirmos da armadura de Deus e resistirmos ao inimigo, e nesse caso, seremos capazes de suportar com sucesso, né? O que? A perseguição, tribulação e, por fim, a libertação. Tendo visto a batalha espiritual que temos que lutar, nós vamos agora avançar e ver algumas das coisas que essa luta pode significar para nós na prática. Jesus está falando aos discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, disse Jesus, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E ele disse mais: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou, que é Deus. Como pode ser visto, há uma coisa é estar no mundo, e outra coisa é ser do mundo. Isso é evidente pelo fato de que, apesar de em João, capítulo 17, verso 11, os discípulos, e nós, por extensão, né, na oração do Senhor, sermos descritos como estamos no mundo, como estando no mundo, aqui somos informados de que não somos do mundo. Quem é que governa aqueles que são do mundo? Desculpa. Jesus disse: eu já não falarei muito convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando e ele nada tem em mim. Jesus falou também: sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Então, irmãos, uma verdade, nós, os cristãos, somos de Deus. Ele é o nosso governador, nosso Senhor. No entanto, ele não é o governante desse mundo. Em contraste com isso, o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, o diabo. O mundo inteiro descansa. Jazer é descansar. Descansa no diabo, o Deus desse século, que é citado lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3, e príncipe deste mundo, citado por Jesus em João 14, 30. Essa é a razão pela qual Jesus nos adverte sobre a perseguição do mundo. Alguns no mundo mantiveram sua palavra seguindo Jesus. Outros o negaram e perseguiram. E o mesmo acontece hoje também. Alguns, como nós, vão crer e ser salvos, mas outros vão negá-lo e podem nos perseguir.
Aqui deve ser observado que a perseguição deverá vir não apenas do mundo, mas também do povo que pertence a Deus, mas continua a andar na carne, ou seja, na velha natureza pecaminosa, cujas obras são descritas em detalhes em Gálatas capítulo 5, 19 a 21, quando o apóstolo Paulo descreve ali as obras da carne. Você pode consultar lá, né? Mas o fato de que podemos ser perseguidos não significa que devemos perder a nossa coragem, como Jesus disse em João capítulo 16, verso 33. Lá ele diz, estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos diz muito claramente que no mundo nós teremos aflições, ou seja, nós seremos afligidos. No entanto, ele não para por aí, mas nos encoraja a ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E não só isso, mas ele está em nós agora. Cristo habita em nós por intermédio do Espírito Santo. Em Colossenses 1, 27, nos diz aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que somos nós, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo habita em nós. Jesus habita em nós. Também em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz na forma de uma pergunta, não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? E 1 João, capítulo 4, verso 4, o Espírito Santo diz, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Quem está em nós? Jesus Cristo. E ele é maior do que aquele que está no mundo, que é o diabo. No entanto, ela não para por aí. Também haverá livramento do Senhor, como Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, dando o seu testemunho pessoal. E ele diz, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Paulo fala das suas perseguições, as quais ele sofreu, e ele continua. Quantas perseguições sofri! E o Senhor de todas me livrou. Esse que é o importante, sabe? Você pode sofrer perseguições, você pode sofrer tribulações, pode ficar afligido, mas de tudo isso, com certeza, o Senhor te livra. E também todos os que querem, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Quem disse que por sermos cristãos não teremos perseguições? A palavra de Deus diz que seremos perseguidos. Certamente não uma palavra que diz diante de nossos olhos, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Portanto, não vamos nos sentir miseráveis se acontecer de enfrentarmos perseguição, pois perseguição só vem contra aqueles que realmente caminham com Deus e querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Nós temos que nos lembrar que nós navegamos contra a correnteza do mundo. Nós devemos observar que a perseguição deverá vir não apenas do mundo, mas também do povo que pertence a Deus, mas continua a andar na carne, cujas obras são descritas em detalhes, lá em Gálatas 5, repetindo o que dissemos agora há pouco.
né? Nós, como eu disse, nós navegamos contra a correnteza, né? O cristão verdadeiro, ele sofre a oposição do mundo porque a vida dele é oposta, ou seus princípios são opostos aos princípios do mundo. A perseguição é apenas um lado da moeda. O outro é a libertação do Senhor. O apóstolo Paulo diz, ainda dando o seu testemunho, falando dele, do que ele sofreu, lá em 2 Timóteo, ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram, quando ele foi julgado após ser preso. Né? Que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que a mensagem pudesse ser pregada totalmente através de mim e que todos os gentios pudessem ouvir. Também fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo o sempre. Paulo, que tinha trabalhado duro para Deus, servindo ao povo de Deus, fortalecendo, fazendo-lhes conhecer a palavra de Deus, foi abandonado por todos, exceto um, o Senhor, que foi o único que não o deixou. Muitos podem deixar você na sua vida cristã, mas o Senhor não te abandona jamais. É promessa de Jesus. Ele disse, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Assim podemos dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me poderá fazer o homem? E Paulo vai dizer, em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por vossa causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, irmão, há uma batalha espiritual que temos que lutar. Nessa batalha não estamos desprotegidos, mas temos a armadura, né, de Deus e as armas espirituais de Deus. Então, permaneça fiel, mesmo em meio às dificuldades, pois como 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz, o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação. Isso é uma promessa para mim e para você. O Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação. Então, não desista, não tenha medo, confie no Senhor. Sabe? Há uma batalha que precisa ser batalhada, há uma carreira a ser percorrida, a ser corrida, até atingirmos o nosso alvo, até chegar ao final, sabe? Guardando a nossa fé. Que o Senhor te abençoe e que você possa se alegrar nele em todos os momentos da sua vida, não importa o que você esteja passando, não importa as suas aflições, confie no Senhor, Ele sabe livrar os piedosos da provação. Que o Senhor te abençoe.